Bem, vocês devem ter percebido, isso é, as pessoas que me seguem, que gostam de escutar aquilo que digo, repito, eu não sou jornalista, eu não sou cientista político, eu sou um cidadão comum como você que está me assistindo aqui nesse momento. Porém, que com 70 anos de vida já vi muito da recente história do Brasil passar e por isso, claro, com algum nível de cognição razoável e crítica, posso buscar entender e compartilhar com você esse entendimento dos trâmites da vida sociopolítica do país. E justamente por ver este momento que nós estamos vivendo é que eu simplesmente tenho um nojo daquilo que tenho acompanhado pelas redes sociais. E é tanto nojo que eu não consigo falar cotidianamente disso. E fico admirado como alguns que estão nas redes sociais conseguem diariamente ficar falando as mesmas situações e a insistência desta condição absolutamente abjeta em que a política brasileira se encontra. A vida sociopolítica brasileira está lamentável. Primeiro, porque quem tem que ser punido nunca o é. Segundo, porque os canalhas de sempre continuam aí enganando pessoas e se fazendo passar por gente de valor, quando na verdade não vale mais do que um monte de fezes em uma cloaca. E terceiro, porque ainda temos sim a persistência do antilulismo e do antipetismo absolutamente irracionais e o discurso anticomunista absolutamente imbecil predominando nestas redes sociais e neste discurso sociopolítico. Coisas que somente num país que tenha em torno de 45 a 48% de pessoas imbecis pode persistir. O pior de tudo é que depois deste traidor que é o Flávio Bolsonaro, deste filho de canalha e canalha tanto quanto o pai, cair nas pesquisas, depois que se parou de falar das suas falcatruas, das suas sujeiras, ele volta a subir e volta a empatar com Lula. A gente tem que perguntar o que é isso, que tipo de opinião pública é essa para mudar de evento de uma hora para outra. Não é que ele tenha caído e votos brancos e nulos tenham aumentado ou tenha corrido para outros candidatos da extrema-direita, talvez tão canalhas quanto Flávio Bolsonaro. Mas não, ele volta a empatar com Lula, é isso que eu vi em termos de notícias nas redes sociais, quando ele já estava a 13, 14 pontos de diferença de Lula, ele volta a empatar. Se isso é verdade em termos da opinião pública, em termos dos votantes no Brasil, o que é que está acontecendo com essa gente? Perderam o senso. Não sabem que Flávio Bolsonaro é um indivíduo completamente despreparado para qualquer exercício público de função, inclusive do cargo que ele ocupa como senador? O que é que está acontecendo com a população brasileira nessa parte que é anti-Lula e anti-PT? Votar em Flávio Bolsonaro somente para ser contra Lula e o PT? Isso é argumento político? E mais, começou hoje essa cruciante campanha política em que a gente vai ver o que? Fake news, mentiras, ataques pessoais, jamais a discussão de políticas públicas por parte dos oponentes de Lula, porque Lula tem, sim, programa político e ele vem cumprindo no Brasil com um Congresso contrário a ele, basicamente contrário, que é dominado pela direita, pela extrema-direita, pela canalhada. Mas ele vem cumprindo. O Brasil apresenta números que são melhores do que se poderia pensar. Depois de ter pego o país num desastre completo que este canalha do Bolsonaro deixou. E as pessoas persistem nesse tipo de discurso ridículo. Então, temos um país doente, adoecedor, e eu quero preservar minha saúde mental. Então, evito o máximo possível, mas hoje, como começa a campanha política e temos um entreguista descarado, deslavado, que é o Flávio Bolsonaro, voltando a ameaçar o processo eleitoral por todas as formas, inclusive subindo novamente nas pesquisas, é uma ameaça ao país.
a possível vitória, digamos, do Flávio Bolsonaro, espera-se que não, mas se a Quest mostra que ele está empatado tecnicamente com Lula, pelo amor de Deus, que loucura é essa? Ele deslavadamente fazendo o papel que Milei já está fazendo na Argentina, de forma desastrada, que o presidente da Colômbia está fazendo desastrado, mal assumiu o país, que teve mortos em um terremoto terrível que devastou boa parte da Colômbia. A população acredita nisso, que um indivíduo como esse pode governar um país de forma independente, autonômica, mentindo deslavadamente. Então, você que me assiste, amigo, amiga, deve compreender porque eu não faço muitos vídeos, porque eu não tenho, sinceramente, o estômago, por exemplo, de Tiago dos Reis, do Plantão Brasil, e de outros combatentes que vêm nas esquerdas alertando a população sobre os perigos que nós corremos diariamente contra a democracia e contra o progresso do país social, econômico e político. Eu não tenho. Sinceramente, eu não tenho. Mas hoje venho aqui porque começamos com esta cruciante campanha política para lembrar que sim, precisamos eleger Lula. Com certeza. Por todo o combate que ele faz, enfrentamento que ele faz a esse louco do Trump. Pelas garantias que ele tem nas suas estratégias políticas internacionais de manter o Brasil independente. Sobretudo pela preocupação social que ele tem em diminuir as desigualdades cruciantes que temos neste país. Muito bem. Mas se nós não votarmos em políticos ou candidatos de partidos, tanto para o Senado como para a Câmara dos Deputados, em partidos que sejam do campo progressista de claro apoio a Lula, vamos continuar vivendo nesta trucidação da nossa vida mental com o embate entre um governo que quer avançar o país e políticos que são corruptos, que são canalhas e que empatam, ou melhor, que impedem o avanço social, econômico, político, tanto no campo interno como na geopolítica do nosso país. Caminhemos. Vou tentar ver se eu venho mais vezes. Isso é, se você também tem interesse em me ouvir, em me ver, em me escutar. Um abraço e até outra oportunidade.